Do jovem que foi milagrosamente salvo de um muro em queda, ao jornalista que foi quase decapitado por um helicóptero, aqui estão as pessoas mais sortudas pegas nas câmeras. Este motorista deve apreciar a sorte que tem de estar em um veículo que pode ser uma referência em condução fora da estrada. Na esperança de subir uma encosta rochosa muito estreita, o aventureiro, a bordo do seu Jeep Wrangler, usará todo o seu conhecimento. É um desafio impossível ou não? O motorista não quis saber e tentou escalar o melhor que pôde, apesar da encosta rochosa ser muito estreita. A manobra é extremamente delicada e até perigosa, pois é bastante claro que a superfície rochosa é tudo menos passível de passagem. Mas o motorista se adapta apesar de tudo, e tudo sugere que ele tem perfeita confiança em seu veículo. Podemos dizer que esta confiança não será traída, pois após estas arriscadas tentativas de subida, o motorista se saiu muito bem. Na verdade, ele pode se considerar muito sortudo. É claro que ele não pôde continuar a sua rota, porque a estrada se tornou muito íngreme, mas acima de tudo ele evitou um acidente potencialmente fatal. Nestas imagens extraordinárias, podemos ver como o veículo rola após uma perigosa aceleração. O Jeep então está prestes a rolar para trás e descer a colina, mas felizmente ele é apoiado por suas duas rodas traseiras, em um equilíbrio instável pelo visto. Finalmente, o veículo cai lentamente para frente, para o alívio do motorista. Sem dúvida, isto vai beneficiar o motorista no futuro, e ele vai ser capaz de evitar essa situação novamente. Bom, esperamos que sim. Um jovem, acompanhado por duas crianças mais velhas, queria se divertir em um trampolim, localizado em um enorme jardim, sob grandes árvores. Mas o mais jovem não queria fazer as coisas pela metade, mas queria se empurrar o mais alto possível, e talvez acima das copas das árvores. O jovem não tinha medo de empurrar seus limites, e cada salto projetava um pouco mais alto. O último salto, aliás, o impulsionou a uma altura surpreendente, e não temos dúvida de que lhe deu toda a adrenalina de que ele estava pedindo. Mas no momento da queda, o pequeno se desviou ligeiramente do caminho e ameaçou cair no chão. Porém, graças ao reflexo hábil de um homem de pé ao seu lado, talvez seu pai, que colocou uma almofada exatamente no ponto em que a criança caiu, ela não foi ferida na queda. Mas a almofada fez o menino saltar do trampolim, e mais uma vez, o homem teve o reflexo certo, pegando o menino antes que ele batesse no chão. Muito bem. Este homem, corajoso ou involuntário, decidiu pular na água para esfriar enquanto estava em um barco com sua família. O calor devia ser muito grande e ele não conseguiu resistir à atração da água azul calma. Então, sem se afastar do barco, ele começa a nadar calmamente, provavelmente filmado por seu companheiro. Mas ele nota rapidamente, através da superfície clara da água, um tubarão se movendo logo abaixo dos pés do banhista. Surpreendentemente, ele parece animado, e não em pânico, e avisa seu amigo sobre o perigo em que ele se encontra, proibindo de fazer qualquer movimento brusco. O tubarão tenta manter sua compostura enquanto passa por baixo dele de novo e de novo. O conselho da pessoa que filma é oportuno. Em tais circunstâncias, é melhor não entrar em pânico, sob o risco de o predador se tornar agressivo. Felizmente, o tubarão acabou se afastando do nadador, que não pôde deixar de soltar um grito nervoso. Não seria surpreendente se ele estivesse traumatizado por este encontro aterrorizante, e provavelmente nunca teve tanta sorte como naquele momento. Esperemos que esta aventura que terminou tão bem não faça subestimar a ameaça dos tubarões no futuro. Em um dia chuvoso, um casal em um carro estava explorando tranquilamente um parque de safari. O casal pensou que não havia nada melhor como uma mudança de cenário, admirando a exótica vida selvagem, no conforto e segurança de um carro. Mesmo que o tempo não estivesse perfeito, o prazer da excursão não deveria ser diminuído. No meio de uma estrada, o casal decidiu parar para contemplar um rinoceronte que tinha um comportamento bem único. E ele não estava longe dali, estava em uma estrada secundária. A mulher no carro filmou o rinoceronte indo na direção oposta a uma linha de carros parados antes de entrar na estrada principal. Ela imediatamente se virou e começou a correr em direção ao veículo do casal. Então a mulher estava em um pânico terrível. Ao ver o animal correndo com tanta determinação, ela entrou em pânico e começou a gritar, bastante cômica, pois tinha pouco a temer no carro. Finalmente, o rinoceronte, com pressa, dá a volta ao carro e continua sua misteriosa corrida, sem prestar nenhuma atenção ao casal. O final é bastante engraçado, e você pode até pensar que o rinoceronte quis fazer uma brincadeira com todos do parque.
Nesta filmagem de uma câmera de vigilância à beira da estrada, vemos, por alguns segundos, uma sequência na qual aparece um homem realmente estranho. Este homem caminha calmamente por uma grande praça no meio da estrada, na qual os carros entram e saem em todas as direções. O que é impressionante é que ele não presta a menor atenção a tudo ao seu redor. Pelo contrário, nada o preocupa. Ele nem sequer move a cabeça, e ele nem muda seu ritmo e parece saber que está nas mãos de um poder protetor. Ele chega calmamente no final do percurso e continua a sair da visão da câmera. É difícil interpretar este comportamento, por mais cômico que seja. Ou ele não está no seu perfeito juízo, ou ele está querendo morrer. O que não é menos surpreendente é que sua passagem cega não perturba o trânsito. Parece que ele não é um obstáculo para os carros. Se este descuido está nos hábitos deste homem, ficamos surpresos que ele tenha vivido até a idade adulta. Não é nem preciso falar que atravessar os trilhos do trem é extremamente perigoso. Este homem, filmado por uma câmera de vigilância, não vai ter problemas em lembrar disso. Como todo mundo que se aventura através dos trilhos da ferrovia, ele estava ansioso para evitar um longo desvio e poupar tempo, especialmente porque ele sabia que provavelmente chegaria tarde. No entanto, ele não sabia que era tarde demais, então ele esperou em silêncio para que o trem pudesse voltar a andar e abrir o caminho. Mas se ele tivesse pensado um pouco, não teria saído da sua cadeira, porque o trem que acabou de sair o impedia de ver e ouvir o outro que estava vindo na direção oposta. Em resumo, o viajante imprudente desceu aos trilhos e só se deu conta do perigo nos últimos momentos. E esses momentos, felizmente, foram suficientes para evitar uma colisão fatal. Agora ele está fora de perigo e pode respirar um profundo suspiro de alívio. Entretanto, mesmo que tenha tido sorte, o viajante ausente perdeu o trem, mas não importa. Toda essa situação vai fazê-lo pensar duas vezes antes de cruzar os trilhos novamente. E ele deve saber que mesmo que os trilhos estejam livres, ainda assim é perigoso, porque um trem nem sempre faz muito barulho, especialmente se o vento sopra na direção oposta. E é importante ser claro, um trem não é um carro. Estamos acostumados a apreciar a velocidade de um carro, mas a velocidade de um trem, que pode chegar a 200 km por hora, pode rapidamente surpreender qualquer um que pense que tem tempo para evitá-lo. Na Noruega, uma cena incrível foi filmada por acaso por um motorista em seu veículo. Vemos um ônibus em um ponto onde um grupo de jovens desce, incluindo uma criança. Acontece que esse rapaz está tendo problemas para conter o seu entusiasmo e quer atravessar a ponte antes dos outros. Então ele parte, esquecendo os poucos carros que vêm na outra direção, o que o ônibus ainda na parada o impedia de ver. O garoto distraído consegue, felizmente, chegar ao outro lado da estrada. Mas apenas por um pouco, porque ele cruzou a estrada no pior momento possível, já que um caminhão pesado estava vindo em velocidade máxima na outra direção ao mesmo tempo. Portanto, temos que saudar o reflexo salvador do motorista, que conseguiu parar a tempo. Não posso dizer que a criança facilitou para o motorista. Na verdade, ela poderia ter terminado a travessia com um passo rápido e se colocar fora de perigo mais rapidamente. Mas provavelmente por susto ou pânico, ela começou a correr na frente do caminhão, como se quisesse fugir de um predador. Certamente, se os pais deste menino estivessem presentes, eles teriam dado um baita de um castigo. Às vezes, há pessoas que pode-se dizer que elas têm tanto boa sorte quanto má sorte. De fato, por um lado, uma terrível e muito improvável desgraça se abate sobre elas, mas por outro, elas escapam milagrosamente sem um arranhão. Este é o caso deste homem que está parado calmamente em frente a uma loja em uma cidade chinesa. Mas, de repente, algo chama sua atenção. Talvez um pequeno pedaço de mármore que tenha ralado contra ele. Ele sentiu seu braço e, de repente, era um verdadeiro dilúvio de mármore. De fato, uma parede inteira caiu sobre o pavimento, exatamente onde ele estava parado. Por acaso e, sobretudo, graças aos seus excelentes reflexos, o jovem se afasta rapidamente do ponto da queda. Pense só sobre isso. Se seu movimento tivesse sido atrasado por uma fração de segundo, ele certamente teria sido enterrado sob os escombros. No final, ele escapou sem um único ferimento, embora, sem surpresa, ele tenha estado em choque por muito tempo. Este surfista ao largo da costa de Santa Cruz quase caiu vítima de uma técnica de alimentação de baleias jubarte, que é no mínimo espetacular. A jovem mulher estava flutuando sob uma prancha de surf, não muito longe de um caiaque, tendo um momento agradável e tranquilo.
O que ela não sabia era que havia muita coisa acontecendo debaixo d'água na área em que ela estava. De fato, uma baleia jubarte não estava longe da superfície e estava realizando uma técnica de caça espetacular, que consiste em coletar uma grande quantidade de anchovas antes de engoli-las saltando da água com sua boca bem aberta. A surfista, juntamente com seus amigos, foi testemunha privilegiada deste impressionante espetáculo. No entanto, ela quase caiu da sua prancha devido ao efeito surpresa. Mas ela deve se considerar muito sortuda por não ter estado no meio das anchovas, especialmente porque não respeitou as instruções de segurança, que recomendam manter uma distância de 100 metros da zona de alimentação das baleias. Depois desta experiência fascinante, a surfista garantiu que havia conquistado mais respeito pelas baleias e que, de agora em diante, ela só admiraria este espetáculo fora do mar. Esta jornalista vai se lembrar por muito tempo da sua reportagem por ocasião do 100º aniversário das Forças Armadas do Azerbaijão. Nesta circunstância, a jornalista teve que informar que o evento estava a uma certa distância de uma dúzia de Mi-22, que são helicópteros militares e que iriam decolar. Estas decolagens certamente forneceriam imagens espetaculares. Mas, apesar da sua preparação e da distância segura que ela tentou manter entre ela e os helicópteros, ela ficou justamente no eixo da pista e, portanto, representou um obstáculo para os pilotos, cujas manobras ela obstruiu. Nas filmagens, um dos helicópteros pode ser visto voando enquanto o outro acelera e se aproxima perigosamente da jornalista, que não está ciente da ameaça. Ele está voando a menos de 1 metro acima do solo. E por um momento, tememos o pior. Mas se a repórter estiver atordoada, o piloto é muito hábil e consegue evitar por pouco o contato fatal com a repórter. E ela não parecia perceber que ele havia acabado de escapar da morte certa. E calmamente continuou seu relatório no meio dos outros helicópteros, que tiveram que se esquivar dele por sua vez. O local deste relatório foi totalmente mal escolhido. E se pudessem, os pilotos teriam repreendido a jornalista que estava tendo prazer em perturbar todas as decolagens. Em qualquer caso, o relatório foi concluído e publicado, e esse momento será para a repórter uma experiência profissional de alto nível. É isso aí, é o fim do vídeo. Agora fala pra gente qual é a pessoa mais sortuda que você já viu na vida.